Se inscreva. Fala, meus pequenos gafanhotos digitais, todos bem? Eu sou o Caio Santana e sejam muito bem-vindos a mais um Marquilhados Explica. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar explicando aí pra vocês agora sobre os conceitos de design. Mas antes de mais nada, pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas saiam desses assuntos, ativem o sininho para que vocês recebam todas as notificações quando estiver postando os vídeos, lembrando que é toda segunda e quinta às 2 horas. Também nos acompanhem lá no Facebook e no Instagram, Marquilhados Underline, galera. Então, muitos conteúdos bacana para vocês. Então, vamos para a tela do meu computador. Como vocês podem ver aí, pessoal, sou formado em design gráfico pela Universidade Paulista Unip. Sejam muito bem-vindos, esse é o primeiro conteúdo de design aqui no canal. Até então eu estava falando sobre marketing digital. Não vou parar de falar sobre marketing digital, mas no caso, vou falar um pouquinho para vocês também sobre os conceitos de design. Sejam bem-vindos e vamos lá. Primeiramente, galera, o que vocês consideram como design? Comentem aí embaixo o que vocês acham que o design faz, o que o design dá ao mundo. Então, vou estar trazendo algumas frasezinhas aí para vocês. Essa daqui, por exemplo, design dá ao mundo algo que ele não sabia que sentia falta. Isso é algo que a gente precisa pensar, porque muitas pessoas não valorizam o design e ele é extremamente importante na nossa vida. Nós compramos um celular por design, um mouse você vai comprar, nossa, que mouse bonito, é pelo design. Ou um controle de televisão, se ele foi mal projetado, ele não é bom para o seu encaixe de dedo, foi um mau design, ou seja, é um projeto que não foi bem desenvolvido. Quando a gente vai comprar uma garrafa, a gente escolhe ela por diversas outras situações, mas o design também influencia e muito. Tênis e assim sucessivamente. Então o design ele está em tudo o que compramos, fazemos e escolhemos. Então eu costumo dar um exemplo para as pessoas. Imaginem só uma cadeira com o formato de um ventilador. Seria muito estranho. Agora inverte, um ventilador com o formato de uma cadeira. Então necessariamente o design ele precisa ser bem pensado para o usuário. É aí que nós entendemos que o design ele entrega para o mundo algo que a gente nem sabia que a gente sentia falta. Primeiramente, o que é design? Já pedi para vocês comentarem aí embaixo, não se esqueçam. Determinem para vocês o que é o design, o que ele faz. Design, ele é muito importante para o mundo, como nós já vimos. Com certeza você já ouviu falar em design, mas afinal de contas, o que ele é? Então, design, ele está associado ao fato de resolver problemas. Então, eu tenho um problema, eu aponto solução usando criatividade em um processo inovador. Eu vou dar um exemplo para vocês. O piso está molhado. Talvez vocês já passaram por essa situação de escorregar em um piso molhado. Essa situação, ela poderia ser resolvida de diversas formas. Eu poderia passar um pano ali para secar o chão, poderia pegar um rodo e puxar a água. O designer, ele vai pensar em soluções para esse problema. O problema do piso estar molhado, eu posso colocar uma placa informando para as pessoas tomarem cuidado. Então, estou passando a comunicação. E aí você pega lá, por exemplo, o seu rodo que dá muito trabalho de puxar. Um designer, ele pode pensar, por exemplo, como resolver aquilo de uma maneira muito mais fácil. Ele pode pensar num rodo que ele se enxuga automaticamente e assim vai indo, que ele é muito mais eficaz. Então o designer ele tem que resolver problemas, é basicamente isso. Eu vejo um problema, aponto soluções. Quero passar informações sobre o meu casamento, um exemplo. Então eu vou pensar em formas que são extremamente criativas de passar essas informações para as pessoas, utilizando de algo que seja chamativo. Não adianta eu fazer algo que seja feio e pensar que eu estou resolvendo um problema, porque as pessoas elas são muito visuais. A gente vai muito pela aparência das coisas. Se a gente vê, por exemplo, até um prato de comida feio, tem pessoas que não têm vontade de comer porque o prato está feio. Então o design ele está em tudo e ele tem que solucionar problemas. Esse é um ponto específico do design. Então, galera, ele está em tudo: carro, celular, programas, sites e etc. Qualquer coisa que você adquirir, que você compra, tem design. Teve um cara que ele pensou em como que seria aquilo na sua mão, ou como que seria aquilo para a usabilidade do cliente. Enfim, tudo isso é pensado a partir do design. Essa é a real importância do design no mundo. Então, ele dá sentido à frase que a gente viu no início dessa explicação, pessoal. Já coloquem na cabeça de vocês que todas as profissões trabalham com design. Todas, não importa o que seja, precisa de design. Você quer adquirir o serviço de um pedreiro para fazer a sua casa, mas você não quer que sua casa seja feia. Então você vai pensar em um bom design. Por isso que o design está em tudo. Já coloquem essa informação na cabeça de vocês. O design está em tudo.
E aí agora vamos falar a diferença entre design e designer. A diferença é mais simples do que vocês pensam. Então a diferença é o ER. Creio eu que vocês já erraram isso várias vezes e vocês simplesmente trocaram o sentido das palavras ou escreveram errado. Design é o campo de atuação. Designer é o profissional. Então, designer é quem faz. Designer faz designs. É assim que funciona. Então vamos pensar, por exemplo, médico, ele medica as pessoas. Seria basicamente desse jeito para vocês entenderem. Então, design, campo de atuação, designer, profissional, pessoa que trabalha nessa área. Um exemplo, engenharia é o estudo e o campo de atuação. Então, eu estou atuando na engenharia. Engenheiro é o profissional. Direito é um curso facultativo. Advogado e juiz são profissionais deste meio no campo do direito. Para ficar muito mais fácil aí para vocês entenderem. Tipos de designers, galera. Então aqui existem tem muitos profissionais. Muitos. Eu acho que eu já falei que tem muitos profissionais aí pelo mercado. Então, galera, eu poderia passar o dia todo aqui falando para vocês diversos profissionais, mas aqui eu vou estar listando apenas os que são mais conhecidos. Designer gráfico é o mais conhecido de todos. Então, o designer gráfico é o cara responsável por criar gráficos. Ele pode trabalhar com revistas, gibis, quadrinhos e etc. Então, todos esses quesitos que fazem parte de um meio gráfico, outdoor, totem, assim vai. O designer digital, ele pode trabalhar da mesma forma, só que de uma maneira digital. Então ele vai pensar na visualização em telas. Designer de games é o cara que ele vai criar o design do jogo. Ele pode ser o designer de cenário, pode ser o designer de personagens e assim vai. Então só dentro do designer de games tem outras ramificações dos designers. Então tem muito designer por aí. Nós temos o designer de produto, que é o cara que ele vai criar produtos que sejam mais simples de serem utilizados. Então ele vai pensar numa lixeira que a gente tem que ficar colocando toda hora ali uma sacola para ficar recolhendo lixo e assim sucessivamente. Então ele vai pensar numa forma de automatizar isso para tornar a nossa vida muito mais fácil. Ou seja, o designer de produto é o cara que ele vai olhar, tem um problema aqui, vou resolver. É isso que ele faz. Então ele cria produtos. Então continuando aí, galera, nós temos o web designer, que é o cara que ele vai ser responsável por cuidar de sites. Então ele vai pensar na parte digital. Ele pode ser um designer digital, mas ele é mais específico para dentro do campo de programação, entre aspas. O web designer, ele até pode saber programar, mas no caso o que ele precisa fazer é um design bem aplicado no site. Designer de sobrancelhas, muitas pessoas não consideram como sendo design, mas sim, ele resolve um problema e também é um profissional da área. Designer de interiores, também é uma pessoa especializada nisso, que ela vai pensar na organização de um ambiente. Tem um designer de ambiente, tem um designer de interiores, então eles são diferentes entre si. Eu não listei aqui o designer de ambiente, mas só mesmo para vocês se situarem. Designer UX, que ele vai pensar em User Experience. Então, a experiência que o usuário vai ter dentro de um aplicativo ou dentro de um site. Eu posso ter um web designer cuidando da parte do design em si, e o User Experience, que ele vai ser o cara que vai pensar na experiência que o usuário vai ter dentro do site para simplificar a vida dele. Nós temos também o Designer UI, que é o cara que ele vai pensar na interface do aplicativo. Então, nós temos o cara que cuida do site, que é o Web Designer. Nós temos o cara que pensa na experiência que o usuário vai ter com o aplicativo. Nós temos o cara que ele cria o protótipo do aplicativo. E nenhum deles trabalha com programação, lembrando. Ele pode até trabalhar com programação, mas quando você é designer e depois se forma em programação, você não vai conseguir trabalhar bem por um simples motivo. Primeiro você vai pensar no design e você vai pensar sempre na estética das coisas, ao invés de pensar em como deixar mais fácil os códigos. Quando você é programador e depois conhece o campo do design, se torna mais fácil, porque você consegue fazer coisas mais bonitas dentro das limitações possíveis. Então é assim que funciona. Designer de moda é o cara que ele vai pensar na vestimenta. E então eu avisei para vocês que tem muita coisa. Designer de animação, que é o cara que ele vai cuidar de animações 2D, 3D e assim vai indo. Designer editorial, que é o cara que ele vai pensar somente no processo de uma editora, de uma revista, como que ele vai produzir. Designer de embalagens, que o próprio nome dele já diz que ele vai fazer mouse, com certeza, né? E continua. Tem muita coisa aí nesse campo de design, pessoal. Existem muitos profissionais dentro dessa área, então aqui eu estou listando apenas os que são mais conhecidos. Existem muitos outros.
É de mais de 8.000! Agora, pessoal, nós vamos para o último ponto aqui da nossa explicação de hoje. Criatividade, as pessoas dizem que é muito difícil de se ter. Porém, isso está errado. Não é um dom. Criatividade não é um dom, pessoal. Todas as pessoas possuem capacidade de serem criativas. A gente só precisa explorar esse lado. Isso que é importante para as nossas vidas. Nós precisamos explorar a nossa criatividade. Eu costumo dar o exemplo de que brasileiro ele é muito criativo para fazer coisas que às vezes são erradas. Por exemplo, nós criamos memes com qualidade. Agora, quando nós temos os nossos amigos que a gente fica inventando apelidos para eles, aí tudo bem, né? Mais tranquilo. Então nós temos uma criatividade avassaladora dentro desse meio. Por isso que nós precisamos pegar essa criatividade e colocar ela nos pontos que são ideais. Eu passava muito teste de criatividade para os meus alunos. Criem uma empresa. O que todo aluno meu fazia? Ia no Google e pesquisava como que seria aquele nome em inglês. Era uma empresa de óculos, eles pesquisavam como que óculos era em inglês e criavam uma empresa com esse nome. Todo mundo tinha a mesma capacidade, porque dentro de um meio digital nós somos preguiçosos. Então a gente acaba não explorando a criatividade que a gente tem pela simples forma de viver dentro daquele comodismo. Isso é uma coisa muito errada que a gente não tem que fazer. Começa a apontar soluções cada vez mais criativas. Então a gente precisa viver a nossa liberdade dentro desses fatores. E aí, no caso, um exercício rápido para vocês. Eu vou passar algumas palavras e vocês devem criar um cenário com essa palavra. Então vocês vão ter que pensar num cenário para ela. Vocês podem criar uma imagem no Canva, um desenho, um verso, uma música, enfim. São 3 palavras que não têm ligação entre si e vocês precisam dar sentido para essas 3 em algum cenário. Então pensem rápido. As palavras são estojo, sapato, papibaquígrafo. Ah, mas eu não sei o que é isso. Ou seja, aqui eu já estou dando um direcional para vocês serem mais criativos. Pesquisa, busca informação e a gente acaba fazendo isso muito errado. Por quê? Quando nós temos uma informação que a gente já sabe onde buscar, a gente acaba se tornando acomodado com aquilo. Por exemplo, no Facebook é o que eu mais vejo de pessoas colocando assim: será que é verdade? Alguém compartilha alguma notícia, alguém embaixo coloca: será que é verdade? A pessoa ela não clica na notícia para ler, ela lê o título e compartilha essa informação. Então busquem a informação para vocês saberem o que é isso. E vocês têm que associar isso o mais rápido possível. Comentem aí embaixo o que vocês fizeram. Ou vocês podem me mandar também no e-mail. Vou estar deixando aqui para vocês. Neste e-mail, pessoal, vocês podem mandar a arte que vocês produziram ou as coisas que vocês quiserem mandar também, artes, se vocês quiserem mandar para eu avaliar, para falar, nossa, vocês fizeram isso aqui certo, vocês fizeram isso aqui errado, enfim. Então, este e-mail que eu vou estar deixando aqui para vocês mandarem, no caso, aquilo que vocês fizeram. Ou se vocês quiserem também, comentem aí embaixo a frase, música, enfim, o que vocês criaram sobre essas 3 palavras associadas. Mas é muito importante que vocês participem para eu verificar se vocês de fato são criativos. Isso aqui só é um exemplo rápido para vocês entenderem como é que funciona a criatividade de vocês, pessoal. Então, galera, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me encontrar também lá no Instagram, @marquilhados_, e no Facebook, marquilhados_, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas saibam dos assuntos. Ativem o sininho para vocês estarem por dentro de todo momento que eu estar postando um vídeo para vocês. Lembrando que é toda segunda e quinta às 2 horas, galera. Então é isso. Fiquem com Deus e até mais.